Paz de Deus com todos. Hino 77. Então, nossos recadinhos, padrões, nossa pré-inscrição para a comunidade Corda CCB está aqui embaixo na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Quem não me segue nas redes sociais, no Instagram, na página do Facebook, segue lá também, tem os links tudo bonitinho aqui embaixo. E tem também o link para você poder entrar, participar do nosso grupo do Telegram, Comunidade Cordas CCB. Por enquanto, esse grupo está ficando aberto. Qualquer um que entrar através desse link pode estar participando. Depois que for aberta oficialmente as inscrições para a Comunidade de Cordas CCB, esse grupo vai se tornar um grupo fechado, vai ser apenas para membros da comunidade, membros que estiverem participando, fazendo parte da comunidade Corda CCB, depois que as inscrições forem abertas oficialmente, tá? Então, para você não ficar de fora, não perder, já faça a tua pré-inscrição, porque quem está fazendo a pré-inscrição precisa colocar um e-mail, o nome bonitinho ali. Então, está sendo criada uma lista com esses e-mails. Então, quando for aberto oficialmente, quem está cadastrado nessa pré-inscrição vai receber esse convite em primeira mão, em primeiro lugar. Então, vai ter mais chance de participar nesse primeiro momento, tá certo? E junto com isso, dentro desse grupo do Telegram também, nós estamos em processo de finalização dos estudos do hino 454, que vamos fazer nosso primeiro ensaio digital esse mês. Provavelmente semana que vem a gente já começa a fazer as gravações oficiais. Então, entrem nesse grupo, quem tiver interesse em participar. Esse ensaio digital vai ser cada um tocando o hino, fazendo soprano ou contralto, de acordo com as instruções que eu for estar levando lá para o grupo. E daí eu vou pegar o vídeo de cada um de vocês, fazer uma montagem bonitinho com todo mundo que estiver gravando esse primeiro hino. Mais pra frente, nós vamos estar fazendo cada vez mais, mas daí vai acabar sendo mais com os membros da comunidade, tá certo? Nessa comunidade, o que vai ter nela? Ela vai funcionar uma espécie de biblioteca, onde o aluno ou o próprio instrutor precisa de um conteúdo específico. Por exemplo, a live dessa sexta-feira, já me emendando, né? Toda sexta-feira às 8h30 da noite eu estou fazendo lives aqui no YouTube, trazendo conteúdos voltados para o violino, mas o meu canal, o meu intuito é sempre voltado principalmente para músicos que tocam ou querem tocar nas igrejas. Então o conteúdo é voltado para essa finalidade. E nessa sexta-feira o tema da nossa live é... Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Toda vez eu esqueço como está escrito lá. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se no computador abre mais rápido ou no celular. Mas o tema é o que cai em testes para tocar na igreja. Esse vai ser o nosso tema. Só deixa eu ver o nome certinho que está lá. Isso. Como se preparar para fazer teste para tocar na igreja. Esse é o tema da nossa live dessa sexta-feira. O que cai nos testes para culto de jovem, no teste para culto oficial e no teste para oficialização. Então, o tema da live dessa sexta-feira está bem bacana também. Sexta-feira passada, eu tive um compromisso de tocar em uma apresentação aqui com a orquestra, mas eu não deixei vocês na mão. Eu deixei gravadinho um conteúdo bem bacana, falando dos 6 movimentos básicos do braço direito. Assistem, caso você não assistiu, vai ali no meu canal, acha a última live ali, foi a live número 4. Durante a aula eu acabei falando que era 5, se eu não me engano, mas é a live número 4, falando dos 6 movimentos básicos do braço direito. Tá bem bacana essa aula também. Então, recados dados. Sim, estava falando da comunidade. Aí na comunidade vai ter essa biblioteca, você precisa de algum conteúdo específico, vai ter aulas dos métodos que são exigidos para cada um desses testes, tá? Vai ter aulas, métodos extras, não só o que é pedido na igreja, mas tudo aquilo que vai ser necessário para você conseguir conquistar o seu básico bem feito. Não é que os métodos da igreja não fazem a gente ter esse básico bem feito, mas é que numa boa parte, se não for a maioria das vezes, os instrutores aprenderam muitas das vezes sozinho esses métodos, hoje em dia, vendo conteúdos na internet, eles não tiveram uma base sólida técnica
uma supervisão de um professor mais bem preparado, né? Então, meu intuito, daí por causa disso, acaba às vezes faltando alguns detalhes, alguns pequenos reajustes ali no processo de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, eu e o William, a gente aprendeu o Suzuki Volume 1, Volume 2 e Volume 3 com o nosso instrutor, que ele toca muito bem, eu admiro muito ele. Só que ele também nunca fez aula desse método. Então ele tocou junto com a gente, porque ele tem condições de tocar aquelas músicas tecnicamente muito bem. Só que aquele olhar clínico, técnico, ele acabou não tendo com a gente. Ele tinha a noção musical muito boa. Então ele ouvia o que precisava ser, ele sabia o que ele queria ouvir. Quando não saía aquilo que ele queria ouvir, ele falava, preciso ouvir isso aqui. Daí nós acabamos meio que instintivamente buscando algo para tocar. Daí, posteriormente, terminando as aulas da igreja, a gente deu certo de encaminhar já com aulas com um professor profissional. No caso, foi o próprio professor Paulo Egídio, do canal Violino Racional. Então aí a gente estava em excelentíssimas mãos, né? Quem conhece o canal do professor lá, depois dá uma olhadinha, é Violino Racional. Aí, com tudo isso, daí nesse momento, isso foi lá em 2009, 2008, a nossa jornada com a música na igreja começou em 2000. Eu tô para gravar um vídeo lá pro meu Instagram, tá, de repente até pro YouTube, mas eu tenho a minha fichinha de quando a gente começou na igreja. Deixa eu ver se vai pegar. Na nossa comum aqui, eram essas fichinhas aqui. E o ano que nós começamos, a parte musical, foi o ano de 2000. Só que a gente era criança, era a época da Bona. A gente não estudava, começava, parava, então já viu, né? Mas o violino mesmo a gente pegou foi em 2006, que a gente começou a pegar as aulas com o violino. Daí depois foi deslanchando. Mas beleza, então, agora sim, recados dados. Na dúvida se faz a pré-inscrição ou não, clica no link ali, aqui embaixo, daí você vai ser direcionado para uma página. Nessa página tem todas as descrições do que vai ser a comunidade. Tem um vídeo meu dando mais uma explicada, uma resumida como que vai ser e o que vai ser. Aí você vai vendo se vai ser interessante para você, se vai servir ou não, tá certo? Mas independente, os conteúdos aqui vão continuar os mesmos. Seguindo então agora sim no hino 77. Então o hino 77, ele é um hino 6/8, tá? Quem está me acompanhando mais tempo aqui no canal sabe que na parte teórica eu evito o máximo, né? Para evitar falar abobrinha, para evitar falar alguma coisa que não seja. Mas o hino compassos 6/8 são compassos compostos. Então, como eu não vou me aprofundar nesses detalhes, é compasso composto, mas por que é composto, etc. Quando não é composto, o que é o compasso simples? Aos poucos nós vamos conversando mais sobre essa questão mais teórica. Minha intenção é trazer mais pontos mais práticos, porque isso que é o mais importante. Não adianta eu saber toda a teoria, eu conheço vários casos que entendem perfeitamente a parte teórica, mas na hora da prática acaba não conseguindo executar aquelas informações teóricas por falta de algumas questões práticas mesmo, técnicas. Então, a parte teórica não é a mais importante, ela é importante, mas ao meu ver não é a mais importante. Porque é muito mais, você vê com muito mais frequência pessoas tocando muito bem a parte prática e técnica, mas na parte teórica tem alguns pontos que às vezes ela não tem aquela resposta na ponta da língua. E tá tudo bem. O importante é ela olhar, saber o que tem que ser feito. Do mesmo jeito que a gente sabe se comunicar, sabe escrever. Às vezes no escrever, a gente até nós, em relação a regras teóricas, a gente não coloca uma vírgula no lugar certo, não coloca um ponto no lugar certo na própria escrita, mas a gente sabe se comunicar na prática, né? Seria mais ou menos a mesma lógica. É claro que aquele músico que tem a parte teórica em dia e a parte técnica em dia é um músico que está em um outro nível, é um diferencial gigantesco. É outro nível, isso é sem sombra de dúvidas, tá? Mas nesse momento aqui, para o nosso caso dos hinos, para músicos de igreja, saber marcar o tempo, contar o tempo certinho e tocar as notas no lugar certo, com melhor qualidade, garantindo o básico bem feito, é o que a gente precisa de mais
com mais urgência, vamos dizer assim, de meio que, se em algum momento a orquestra da congregação, a orquestra das igrejas, não só da congregação, mas das igrejas em geral, os músicos tiverem esse básico bem feito, tenho certeza que o som vai ser outro, né? E novamente, esse som, a gente não tá preparando, a gente não tá aprimorando pro irmão do lado, pro cooperador que tá lá na frente, pro maestro, pro regente que vai estar lá na frente. É para algo muito mais superior, que é o nosso Deus. Então a gente tem que fazer o nosso melhor para ele, né? Mas seguindo aqui, então temos aqui uma indicação importante de começar lá na região do meio, tá? Tem esse M, todo hino que tiver esse Mzinho em cima aqui da primeira nota, é um M de meio. Lá nas primeiras páginas do hinário tem algumas instruções. Se você ainda não leu essas instruções, pega um dia e lê a coisa rapidinha. Acho que 15 minutos para demorar você ler todas essas instruções que tem no início do hinário e fala um pouco desses sinais que tem lá, tá? Então a sugestão é de começar no meio. Então ele é um hino 6/8, é compasso composto. Então o compasso composto e o compasso simples, de uma forma meio que mais resumida, seria a diferença da maneira de contar o tempo. Um compasso que é 4/4, né, quaternário, ele é mais quadradinho. 1, 2, 3, 4. Ele é mais quadradinho. 2, 3, 4 na maior parte das vezes. Se não for todas, ele vai ser, a unidade de tempo vai ser as semínimas, as notas de um tempo. A pulsação, cada pulsação seria uma nota de um tempo em um compasso quaternário. E é compasso simples. Aqui é 6/8. Então é compasso composto. A nossa unidade de tempo não é a semínima, vai ser as colcheias. E vai existir 6 colcheias por compasso. Temos aqui, no caso do hinário 5, umas informações que nos ajudam a lembrar e reconhecer quem que pode ser a nossa unidade de tempo. Que essa é a figura que tem aqui, esse desenho. Então aqui temos o desenho de uma colcheia. Então as colcheias que vão ser uma sugestão de fazer nesses dois andamentos aqui, ou no máximo ou no mínimo, tá? Então é a colcheia que eu vou contar nesse tempo. Aí com isso a gente consegue chegar em qual que seria a velocidade, um andamento legal para tocar esse tipo de hino. Deixa eu pegar só meu metrônomo para mostrar como que seria 112 BPMs. Por isso que os hinos de compasso simples normalmente sempre vão ser andamentos mais lentos, porque a marcação é a semínima. Então, essa pulsação que o meu metrônomo está fazendo é referente a 112 BPMs da colcheia. Então, cada colcheia desse primeiro compasso, eu teria que seguir esse andamento se eu for fazer 112. Se eu for fazer 115, 120, 125, 113, 116, tanto faz, ele vai poder, eu só mudo o tempo aqui no metrônomo e sigo ele. Agora, o 138 já vai ser um pouco bem mais rápido. Aí, independente, mas é só para entender a ideia da pulsação e um pouquinho sobre o compasso composto. Aí o que vai acontecer nessas notas longas? Tá vendo que aqui dá certo que todas as notas são colcheias nesse nosso primeiro compasso e tem 6, e é 6/8. Então esse número 6 de cima está indicando algum padrão que vai existir na melodia, no hino. Que no caso desse aqui vai ser sempre 6 colcheias por compasso, tá? Eu não vou falar tempo porque isso vai depender de que célula rítmica você vai estar se baseando. Se você se basear pela semínima, já muda, semínima pontuada já muda. Mas aqui a referência está sendo a nossa colcheia como unidade de tempo. Então, se ela é a nossa unidade de tempo, daria para pensar que cada tempo é uma colcheia. Aí sim vai existir 6 tempos ou 6 colcheias dentro de cada compasso. Aí logo, nessas notas de 1,5 tempo, dessas semínimas pontuadas, existem 4 tempos, 4 pulsações, desculpa, 3. 3 pulsações e aqui mais 3, totalizando 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ser 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, essa métrica, por isso que é comum, pelo menos nos ensaios que eu vou, sempre tem algum encarregado que às vezes precisa, como forma de estudo, de treino com a orquestra, pedir para os músicos tocarem subdividindo essas notas. Fazer tudo como colcheia. Então, as colcheias são colcheias. Aí aqui a gente faz 3 colcheias no Si, 3 colcheias no Fá. Um, dois, três, 4, 5, 6. Como forma de estudo para manter um padrão na métrica do hino ali, tá certo? Depois vai o segundo pentagrama, a mesma coisa, daí a gente vai lá pro coro. No coro, só lembrar, nota longa, nota parada, não é a mais importante. Temos as passagens aqui do contralto, do tenor e do baixo. Em contrapartida, eles estão fazendo uma nota única, mas tem um ritmo diferente ali. Então, mesmo assim, entre essas 4 vozes, a mais importante são elas. Elas estão conduzindo a métrica do hino de alguma forma, tá? Então, a gente não prolonga, né, não sustenta o som forte, faz até um leve decrescendo. E aqui importantíssimo, deixarmos bem claro que vai ser uma nota para baixo e 2 para cima. 2 para cima. Deixa eu arrumar aqui. E 2 para cima, só que não é ligadas, não pode soar. Tem que soar. Tinha, acho que um outro ponto. Se eu não me engano, aconteceu isso pra cima aqui também. Não, confundi. Foi o outro hino que eu acabei de gravar. Mas enfim. Só lembrar, sempre que tivermos reaproveitamento de arco, seja cima, cima ou baixo, baixo, o arco tem que dar essa micro paradinha para soar destacado uma nota da outra. Não é soar estacato, que é aquele outro termo que a gente vê lá nos métodos do som curtinho e sequinho. É só pra gente deixar a nota um pouco mais destacada. Fechou? Então é isso. Desse hino é mais esses detalhes para a gente começar a pensar um pouco mais em relação aos compassos compostos, compassos que tem subdivisões ali bonitinho e não acentuar nenhuma nota. Um arco bem tranquilo. Não. Não é isso. É um arco bem controlado. Quem está me acompanhando lá no Instagram já viu eu falando um pouco sobre a gente ter a sensação que o nosso arco é um bisturi e nós somos os médicos que vamos fazer uma incisão. Tem que ter uma precisão. Não pode ter excesso de força, de peso. Não pode faltar. Tem que ser bem preciso tanto na pressão quanto no movimento e manter. No nosso violino seria essa a ideia. Para que eu não faça isso aqui. Se eu fizer essa intenção, eu não estou forçando o violino, não está feio. Mas indo atrás de um controle, de um som que nós gostaríamos de ouvir para os hinos principalmente, se associar que fosse uma cirurgia, esse contato desse jeito com a pele do paciente já é um pouco agressivo. Tem que ser um pouco mais delicado, mais firme ao mesmo tempo. Opa, no meio, né? Certo? Então, aos poucos eu vou falando mais sobre essa ideia, mas é mais um pensamento. Nós trabalhamos muito com imagem e sensação. A gente imagina uma coisa para tentar sentir algo para que resulte no que a gente precisa em relação ao som, a nossa qualidade com o instrumento. Tá certo? Então, os recados já tem lá no começo. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo hino.